Florianópolis entra para a história ao ser a cidade sede de um recorde brasileiro, o Globo da Morte nas alturas. No sul do estado, mais de 140 famílias conquistaram a documentação da casa própria, em Araranguá. Santa Catarina em alerta. Em 2022, o estado teve um aumento de 335% nos casos de dengue e 12 vezes mais mortes pela doença. Em pleno verão, a Serra Catarinense registra a primeira geada de 2023 e temperaturas de 0 grau. Olá, muito boa noite para você. E olha, Florianópolis entra para a história ao ser a cidade sede de um recorde brasileiro. Artistas do Miras de Circos, que estreia hoje na capital, fizeram um grande feito na noite de ontem dentro do Globo da Morte nas alturas. Veja só. Os motores começaram a roncar no desafio nas alturas com um pôr do sol espetacular depois de uma manhã chuvosa. O recorde brasileiro foi conquistado rapidamente e foi além do que estava planejado. Foram 1, 2, 3, 4, até chegar a 5 motociclistas ao mesmo tempo no Globo da Morte do Miras de Circos, no mirante do Floripa Square. A ousada e impressionante apresentação foi acompanhada por milhares de pessoas conectadas ao vivo em 4 redes sociais. O objetivo era chegar a 4 motociclistas ao mesmo tempo, mas o Miras de Circos surpreendeu ainda mais e trouxe uma motociclista mulher para o show, Ludmila Robatini, do elenco do circo, para participar do Globo da Morte com outros 4 motociclistas. Incrível, cara. A gente já sabia que ia ser bacana, mas não sabia ser tão bacana. Porque só de você trazer um aparelho desse a 50 metros de altura, já cria uma adrenalina. Mas com esse pôr do sol e com essa cidade maravilhosa, abençoando o circo, foi espetacular. E mais do que nunca, vamos entrar para o Guinness. Nunca na história de uma apresentação circense, um Globo da Morte se apresentou tão alto e com tanta gente dentro. Outro momento da noite que aumentou ainda mais a adrenalina dos motociclistas e de quem estava presente foi quando o ator Marcos Frota entrou no Globo da Morte para participar de uma das apresentações com 2 motociclistas. Você sente o ronco da motocicleta pertinho, cara. Foi incrível. E olhar para cima e ver ele girando sobre a sua cabeça, dando looping, foi incrível. No fim do show inédito, que durou cerca de 1 hora, a equipe do Ranking Brasil, que acompanhou desde a montagem até a apresentação, homologou o recorde brasileiro estabelecido pelo Miras de Circos no desafio nas alturas, com a mais alta apresentação de Globo da Morte do Brasil. Na verdade, com quantidade de pilotos num Globo da Morte, já tem outros recordes, como até 8 pilotos já, né? Mas 4 pilotos, como a gente atingiu agora, a 50 metros de altura, isso não existia inédito no mundo, né? Pô, a gente tem que trazer isso para Floripa. Olha que bênção que a gente tem de vista, putz, é um negócio maravilhoso. Acabamos de romper essa marca maravilhosa, vamos levar isso para o Guinness. São 59,42 metros de altura. Porra, muito bacana, gente. O Miras de Circo estreia hoje na capital. Nunca em nenhum momento se colocou 4 motociclistas a quase 60 metros de altura. E é uma prévia do que as pessoas vão poder encontrar no circo que tem na cidade. E que no projeto do circo é muito legal porque a gente está tendo centenas de ingressos para as crianças de comunidades carentes, para a rede escolar municipal. E elas vão poder se divertir nesse verão podendo ir ao circo. Vai ser muito, muito especial. Muito bacana, né, esse feito de ontem à noite. E por falar em estreia do Miras de Circos, a gente vai ao vivo até o centro de Florianópolis, onde está montada a estrutura, porque daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem a estreia do espetáculo O Gigante Brasileiro. E quem vai trazer as informações pra gente é Ronaldo Penido. Ronaldo, boa noite. Como é que tá a movimentação por aí?
Boa noite, Grazi. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A movimentação está muito intensa, afinal de contas estão sendo feitos os últimos ajustes, os preparativos para a estreia do Mirage Circos aqui na capital catarinense. E para vocês terem uma noção, o Mirage Circos está instalado próximo ao Centro-Sul, o centro de convenções. Mirage Circos que tem como anfitrião o ator Marcos Frota. Gente, serão 800 toneladas de equipamentos, som, luz e um enorme painel de LED compatíveis com os grandes festivais de músicas no Brasil. O gigante brasileiro chega a Florianópolis, a capital catarinense, e a primeira sessão, o primeiro espetáculo, será hoje, daqui a pouco, a partir das 8h30 da noite. Nós estamos aqui logo na entrada do circo, onde tem o carrossel para a criançada se divertir e também a parte aqui onde são vendidos, onde são comercializados os alimentos, batata frita, algodão doce, cachorro-quente e pipoca. Afinal de contas, circo tem que ter palhaço, mas também tem que ter pipoca para o público poder se divertir e saborear as guloseimas durante o espetáculo. Então serão muitas apresentações, tem um palhaço, tem apresentação também do pessoal dos acrobatas, tem também apresentação no Globo da Morte, onde nós acompanhamos ontem o recorde que foi quebrado aqui em Florianópolis, aqui na capital catarinense. Então vai ser muito legal. O Mirage Circos vai ter espetáculos diários, de terça a sexta, às 8h30 da noite, sábados, domingos e feriados, com 3 sessões. A primeira, a partir das 3h30 da tarde. Não dá para ficar de fora. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Muito bem, muito obrigada. Fica aí uma recomendação para as famílias, né? Uma boa pedida para esse fim de semana. Obrigada, Ronaldo. E olha, mais de 140 famílias conquistaram a documentação da casa própria em Araranguá, no sul do estado, por meio do REURB. Um tema sempre recorrente em planos de governo de prefeitos, governadores e até mesmo de presidentes da República é a regularização fundiária. Mas quais são os seus benefícios? O que isso muda de fato no dia a dia das pessoas? Ninguém quer morar numa área que tu não tem um documento para dizer que é teu. E a gente sabe dos valores de mercado, o que é um imóvel com contrato e o que é um imóvel com escritura. Ela quer construir uma casa melhor, mas não pode pagar no cash. Ela quer fazer como todo mundo, ela quer um financiamento habitacional. O que os agentes financeiros querem? Escritura. Então, a partir daí, tu movimenta não só mais o social, tu movimenta a empresa de engenharia que vai fazer o projeto, tu movimenta quem vai executar, tu movimenta desde o servente de pedreiro, passando pela loja de construção. É um sistema tão amplo e tão benéfico para a economia do município. Vários fatores levaram à irregularidade de imóveis no país, sendo um problema histórico proveniente de invasão de loteamentos feitos sem observância da lei, de terrenos e imóveis vendidos de forma ilegal e de construção sem projeto aprovado pelas prefeituras municipais. A regularização fundiária permite que os locais tenham a possibilidade de receber investimentos de infraestrutura. Existência também de políticas públicas que possibilitam a regularização de imóveis que estão em áreas de interesse social e custo zero para a população. Este trabalho vem sendo realizado pela administração municipal de Araranguá, onde já fez a entrega de 140 matrículas no mês de dezembro. 9 moradores do bairro Uruçanguinha também foram beneficiados. Geralmente a gente vê o município como uma ponte entre os moradores, que têm os seus loteamentos de forma irregular, empresa e o registro de imóveis. Então, a empresa localiza, geralmente procura os moradores, faz uma reunião, vê o interesse que eles têm em fazer de fato essa regularização, apresenta como funciona o projeto e reúne a documentação e apresenta para o município. O município, de fato, ele não regulariza esses loteamentos. A gente, como eu havia falado, a gente serve como uma ponte. Há empresas que trabalham com a regularização, então a gente instrui para procurar essas empresas que trabalham com a parte de regularização fundiária, ver como funciona com eles quanto a isso.
E olha, mais de 100 mil catarinenses estão na fila de espera por uma cirurgia eletiva. Para discutir o assunto, representantes da Secretaria de Estado da Saúde e da Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FEUESC, participaram de uma reunião para buscar um meio aí de reduzir esse tempo de espera. As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas e que não são consideradas de urgência. Mesmo assim, sempre existe uma busca por alternativas que façam que essas cirurgias sejam feitas o mais rápido possível. O presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Santa Catarina explica que a entidade sempre foi parceira do governo do estado. Nós sempre trabalhamos e atuamos em conjunto com a Secretaria para que se alcance o melhor resultado possível em termos de saúde para toda a nossa população catarinense. Ontem, representantes da federação participaram de um encontro com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, em Florianópolis. A ideia foi falar das estratégias para que os setores possam agir em conjunto com o objetivo de agilizar o atendimento aos catarinenses que aguardam na fila pela realização das cirurgias eletivas. Atendendo o pedido e convite da secretária Carmen Zanotto, nós estivemos ontem reunidos, onde ela nos mostrou o plano estratégico para se iniciar com a diminuição das filas aqui no estado de Santa Catarina, no que diz respeito aos procedimentos eletivos. Nós também levamos a ela algumas sugestões. Decidiu-se, então, que vai se criar um grupo de trabalho para que esse grupo desenvolva as mais diversas tarefas no sentido de se diminuir as filas. E aí eu já posso elencar que nós vamos ver as filas que existem no CISREG, que é o sistema estadual, as filas que existem nas secretarias dos municípios, que devem ser cadastradas no CISREG e às vezes ainda não foram. Vamos ver as divergências que existem no sistema e, acima de tudo, convidar os hospitais também, principalmente os estratégicos, para que nos informem e nos tragam qual realmente é a sua capacidade produtiva, para que a gente possa dizer que o hospital tal vai fazer tantas cirurgias eletivas naquela modalidade. Não adianta nós dizer que ele vai fazer e ele dizer para nós que não tem essa capacidade. Então, nós temos que conhecer isso tudo. Segundo o governo do estado, 103 mil catarinenses estão na fila de espera, aguardando pelos procedimentos. Por isso que é preciso achar formas de atender ainda mais rápido essa população. Mas a gente acredita que, no máximo, em 30 dias, a fila já comece a fluir e que realmente a gente logre o êxito, de, quem sabe, não diminuir a zero a fila. Isso eu acho um pouco utópico, mas nós podemos diminuir o tempo de resposta dessa fila. O paciente não pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, aguardando para fazer uma cirurgia eletiva. Então, é esse tempo que a gente busca diminuir com esse trabalho que se inicia agora. E veja a seguir, Santa Catarina tem aumento de casos de dengue e mortes causadas pela doença. E ainda, em pleno verão, a geada volta a aparecer na Serra Catarinense e deixa os campos branquinhos por lá. Já já. Estamos de volta e olha, as chuvas dos últimos 45 dias causaram prejuízos em várias cidades de Santa Catarina. William Tenório traz informações diretamente de Joinville, região norte, que sofreu com as fortes chuvas dessa semana. Desde o mês de novembro do ano passado, fortes chuvas castigam cidades de várias regiões de Santa Catarina. O reflexo é um rastro de destruição, mortes e prejuízos. São ruas alagadas, casas destruídas, rodovias estaduais e federais bloqueadas e muito prejuízo ao longo dos últimos 45 dias. Nessa semana, a passagem de uma nova frente fria pelo estado voltou a formar temporais que causaram alagamentos e deslizamentos em várias cidades da região norte e do Vale do Itajaí. Na cidade de Benedito Novo, foram mais de 120 milímetros de chuva em poucas horas. A cidade de Benedito Novo, que fica no Vale do Itajaí, já havia sido atingida por outra enchente em dezembro do ano passado. E nessa semana, mais uma vez, as ruas voltaram a ficar inundadas e 2 casas desabaram após serem atingidas por um deslizamento de terra e, por sorte, ninguém ficou ferido. As casas atingidas servem como uma espécie de pousada e, no momento que foram atingidas, elas estavam desocupadas. Um dia antes, uma família de Minas Gerais estava hospedada no local
que costumava ser bastante alugado através de plataformas de hospedagens. Muitas rodovias da região ainda operam de forma crítica. A BR-376, que liga Santa Catarina ao Paraná, e foi atingida no final de novembro por um grande deslizamento que causou 2 mortes, está com o fluxo parcialmente liberado. E as filas nos 2 sentidos durante as festas de fim de ano foram quilométricas devido a turistas deslocando para as praias do litoral dos 2 estados. Ainda não há a previsão para a liberação total do trânsito no local. As fortes chuvas também causaram muitos prejuízos para a economia e os afetados foram os comerciantes. Em Joinville, no norte de Santa Catarina, em menos de 2 meses houve comércios que foram afetados com pelo menos 3 enchentes, o que causa muita revolta e muita indignação. Um problema muito sério aqui é a aceleração dos tubos, tubulação. Pode ver que tem a tubulação estão bastante cheia, mas isso é que toda vez que dá uma chuva muito forte, toda vez alaga, né? Os rios também, né, estão bem assoreados aí, né? Isso dificulta bastante. E quando vem uma elevação como terça-feira, agora dia 3, foi acho que a partir das 14 horas, veio um volume muito alto de chuva, encheu muito aqui. Para muitos catarinenses, uma nuvem mais escura, uma chuva mais intensa ou um alerta meteorológico é sinônimo de medo e preocupação do que está por vir, principalmente para os que ainda contabilizam os prejuízos anteriores. Eu tenho câmera, fico monitorando quando chove muito, né? Fico sempre monitorando. Quando chove é uma preocupação. Sendo de dia, sendo à noite. Mas de dia a gente consegue segurar. Agora à noite, se é madrugada, e quando vem a chuva, ela vem muito forte, né? Muito. É verdade. Olha só, estamos em pleno verão, mas a geada já marcou presença na Serra Catarinense em 2023. O primeiro registro foi nesta madrugada com temperaturas próximas a 0 graus. Um cenário de inverno em pleno verão. A camada de gelo branquinha apareceu pela primeira vez em 2023 e deixou as paisagens belíssimas nas cidades de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. E o frio se antecipou na região. Os termômetros ficaram na casa dos 0 graus. Quem estava por lá teve que tirar os casacos do armário e puxar um cobertor. Melissa e Gabriel, turistas do Pará acostumados com o calor, amaram sentir o friozinho. Acordei 3h30, ela acordou já umas 4 horas. A gente veio pra cá, a gente pegou o estado acho que já era umas 5 horas da manhã. E a gente chegou agora, infelizmente não conseguiu pegar. É totalmente ageada, né, mas a gente deu pra ver um pouco aqui. Nunca tinha pegado frio, na verdade. Tá sendo muito bom também. É a primeira vez. Mesmo cheios de roupas e se protegendo do frio, é impossível não gostar de ver toda essa maravilha da natureza. A camada de gelo sobre as plantas se forma por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada. Assim, temos a geada. E certamente outras ainda virão. E depois do friozinho da manhã na Serra, o dia foi de muito sol e calor em todo o estado. Mas como fica a sexta-feira, hein? Acompanhe agora na previsão do tempo. A massa de ar mais seco continua atuando em Santa Catarina e o sol predomina em todas as regiões. As nuvens aparecem mais nas áreas de litoral. Existe pequena chance de chuvisco e chuva fraca e isolada no litoral norte para a noite de sexta-feira, por conta da umidade que vem do mar. O dia amanhece mais gelado na Serra, com chances de geada fraca novamente, repetindo as temperaturas de hoje. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 26. Em Joinville, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 27. Em São Joaquim, mínima de 5 e máxima de 25 graus. E agora vamos falar de um assunto que preocupa muita gente. Em 2022, Santa Catarina teve um aumento de 335% nos casos de dengue e 12 vezes mais mortes pela doença. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Júlia Matos, que vai conversar conosco ao vivo. Boa noite, Júlia. O que a vigilância epidemiológica tem a falar sobre isso? Boa noite, Grazi. Boa noite para quem nos acompanha. Então, ainda no ano passado, a DIV informou que o número de mortes
por dengue até dia 24 de dezembro foi 12 vezes maior, como você falou, do que 2021, né? O que é um número preocupante. Agora, em 2023, esse trabalho da DIV deve continuar, inclusive, ainda mais ativo. Não só com as investigações com relação aos casos suspeitos de dengue, mas também aqueles trabalhos de prevenção que acontecem de casa em casa. A gente conversou essa tarde com a Karine Dalcini, que é bióloga da DIV, e ela explicou pra gente que a dengue, na verdade, é uma doença cíclica. Então, o verão, na verdade, ele é um período com maior proliferação do mosquito. Por isso deve haver mais preocupação, não só da DIV, mas também da população. Ela também deu algumas dicas pra gente de prevenção. Olha só. A gente vem do período de chuvas, né, período de calor, que é tudo que o mosquito precisa para proliferar, né? Ele precisa de água e calor. As orientações, a gente tem orientado os municípios, né, que tenha os agentes de combate a endemias, que são as pessoas que vão nas residências orientar as pessoas nos cuidados, né? Então foram capacitados aqui no estado, nesse último ano, mais de 500 agentes de combate a endemias, para estarem indo nas residências e conversar, e fazer as análises e fazer as ações, né, de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. O Estado também passou por uma atualização de documentos importantes, né? Nossa estratégia operacional foi atualizada, nosso plano de contingência foi atualizado. A melhor maneira de evitar a transmissão da dengue é eliminar possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. A gente sempre reforça isso, né? Então, qualquer recipiente que possa acumular água pode se tornar criador do mosquito, né? Desde uma tampinha de garrafa que ficou no ambiente, né? Uma calha que não esteja com manutenção, está obstruída. Então, o que a gente orienta a população, revise, né, o seu local, né, sua residência, seu local de trabalho, em busca de possíveis locais que o Aedes possa acessar para colocar seus ovos. Então, no verão, agora também a gente utiliza muito piscina, né? Então, manter essas piscinas limpas, tantas piscinas infláveis, as crianças, sabe, que ficam ali no pátio esquecida, podem se tornar criadores do mosquito Aedes aegypti. Então é isso, né, Grazi? Lembrando que áreas de piscina, agora pensando no verão, né, não só residências, mas também escolas, o local de trabalho, sempre é importante que a gente se junte para fazer esse trabalho de prevenção. Nós não temos ainda um boletim atualizado com relação à dengue esse ano aqui em Santa Catarina, mas, de acordo com a DIV, todos os números devem ser analisados ainda essa semana e a previsão é que o boletim com os números saiam ainda na semana que vem, quarta ou quinta-feira, foi o que eles disseram pra gente. A gente vai seguir acompanhando essa situação, né, Grazi? Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Júlia. Obrigada. Fica o recado aí também, né, para que a gente faça a nossa parte em casa. E olha, veja a seguir as notícias do esporte. O entra e sai nos times catarinenses que se preparam para a temporada deste ano. É já já. Estamos de volta e agora no Band Cidade é hora das notícias do esporte. O entra e sai, né, dos times catarinenses continuam para que eles possam se preparar para a temporada 2023 aqui no futebol catarinense. O Figueirense segue apresentando atletas para a temporada de 2023. O lateral direito Elias, o zagueiro Eduardo Rosado e o volante Peixoto já foram apresentados no CFT do Cambirela, em Palhoça. O volante meia central Peixoto, de 25 anos, estava defendendo o Rio Claro em 2022. O lateral direito Elias, de 22 anos, é formado na base do Sport. Na última temporada, defendeu o Botafogo da Paraíba. O zagueiro Eduardo Rosado, de 23 anos, tem passagem pelo futebol de Malta e no ano passado jogou pelo Bahia de Feira de Santana, onde marcou 5 gols. No Avaí, mais contratações. O lateral esquerdo Thiago Rosa e o meia Robinho já foram anunciados. Thiago Rosa, de 20 anos, foi emprestado pelo Grêmio até dezembro de 2023. O jogador disputou 2 jogos pela equipe profissional em 2022. Quem chegou também na equipe do Sul da Ilha foi o meia Robinho, um velho conhecido da torcida do Leão da Ilha. Com 35 anos, o jogador acumula passagens por Curitiba, Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro, e o próprio Avaí quando jogou em 2010. Peça fundamental na campanha de permanência do Avaí na Série A e no título do estadual de 2012. O retorno do meia ao Avaí marca também um reencontro entre o jogador e o técnico Alex. Nos gramados, os dois foram companheiros de equipe quando jogaram pelo Curitiba nos anos de 2013 e 2014. Já no oeste do estado, a novidade não é contratação, e sim a saída de Perotti da Chapecoense. O atacante de 25 anos vai jogar na primeira divisão do futebol japonês, no FC Tóquio. O empréstimo será até o início de 2024, com a possibilidade de contratação permanente. Mesmo sendo jovem, o jogador já atuou fora do Brasil, quando jogou no Nacional de Portugal em 2020. Formado nas categorias de base da Chapecoense, é um dos goleadores da história da Chape, marcando 35 gols. No Campeonato Catarinense de 2021, foi artilheiro da edição com 15 gols. Em 2022,
teve boas atuações no estadual e na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, e antes de encerrarmos, vamos dar uma olhadinha no portal da TVBV, tvbv.com.br. Olha só os destaques de hoje. Temos destaques sobre a política, cotidiano, Jair Bolsonaro foi político com maior engajamento nas redes sociais, tem também um pouco sobre turismo, tem sobre polícia. Acesse aqui para que você possa ficar bem informado. O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens dessa edição você encontra no nosso YouTube, o YouTube da TVBV. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau!